Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Iniciar o jogo desta quarta-feira, vamos começar com a La Liga. Campeonato Espanhol. Temos a equipe do Villarreal enfrentando a equipe do Leganés. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. A equipe do Villarreal é a quinta colocada do Campeonato Espanhol com 61 pontos ganhos. Já a equipe do Leganés, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. A equipe do Leganés é a 18ª colocada com 34 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 4 vitórias para a equipe do Villarreal e 1 vitória para a equipe do Leganés. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Villarreal para vencer. Copa da República Tcheca. Temos a equipe do Sigma Slomuk enfrentando a equipe do Sparta Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sigma Slomuk, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Sigma Slomuk pelo Campeonato da República Tcheca é a 6ª colocada com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Slavia Praga, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Slavia Praga pelo Campeonato Tcheco é a 4ª colocada com 62 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Sigma e 4 vitórias para a equipe do Sparta Praga. Melhor opção para essa Copa da República Tcheca, vamos de fora. Sparta Praga para vencer. Campeonato holandês. Temos a equipe do Groningen enfrentando a equipe do Ajax. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Groningen, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Groningen é a 11ª colocada no campeonato holandês com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Ajax, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Ajax é a 1ª colocada com 74 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 5 vitórias para a equipe do Ajax. Melhor opção para esse confronto entre Groningen e Ajax, vamos de fora. Ajax para vencer. Campeonato escocês, temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Duden. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Rangers é a 2ª colocada com 71 pontos ganhos. Já a equipe do Duden, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 3. A equipe do Duden, pelo campeonato escocês, é a 5ª colocada com 50 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 4 vitórias para a equipe do Rangers e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Rangers para vencer. Campeonato escocês, temos a equipe do Aberdeen enfrentando a equipe do Celtic. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aberdeen, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Aberdeen é a 4ª colocada com 53 pontos ganhos. Já a equipe do Celtic, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 4. A equipe do Celtic pelo campeonato escocês é a 1ª colocada com 88 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Celtic. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Celtic para vencer. Copa da Itália, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Bolonha. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Milan é a 8ª colocada do campeonato italiano com 60 pontos ganhos. Já a equipe do Bolonha, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Bolonha é a 7ª colocada com 62 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Milan, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Bolonha. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Milan para vencer. La Liga.
Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Mallorca. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, venceu 3, perdeu 2. A equipe do Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, é a segunda colocada com 75 pontos ganhos. Já a equipe do Mallorca, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Mallorca é a nona colocada com 47 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Real Madrid, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Mallorca. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Real Madrid para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Atlético Nacional enfrentando a equipe do Bahia. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Nacional, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Atlético Nacional é a segunda colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Bahia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 3. A equipe do Bahia é a primeira colocada com 7 pontos ganhos. Os últimos 3 confrontam essas duas equipes, uma vitória para a equipe do Atlético Nacional, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Bahia. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do Palestino. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, empatou 1, venceu 4. A equipe do Cruzeiro é a quarta colocada com 1 ponto ganho. Já a equipe do Palestino, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Pela Copa Libertadores, a equipe do Palestino é a segunda colocada com 9 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Palestino. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Cruzeiro para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do União Espanhola. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, perdeu 3, perdeu 2. A equipe do Fluminense é a segunda colocada com 7 pontos ganhos. A equipe da União Espanhola, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. A equipe da União Espanhola é a quarta colocada com 2 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou no empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Fluminense para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Estudiantes. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Botafogo pela Copa Libertadores é a terceira colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Estudiantes, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. A equipe do Estudiantes é a segunda colocada com 9 pontos ganhos. Nos últimos 3 confrontos dessas duas equipes, uma vitória ficou para a equipe do Botafogo e 2 vitórias para a equipe do Estudiantes. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Libertadores, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Libertad. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. A equipe do São Paulo é a primeira colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Libertad, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 3 e pela Copa Libertadores, a equipe do Libertad é a segunda colocada com 7 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe do São Paulo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. São Paulo para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Cerro Largo enfrentando a equipe do Vitória. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cerro Largo, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Cerro Largo pela Copa Sul-Americana é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Vitória, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Vitória é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória para a equipe do Cerro Largo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Bilhetes pronto, com as seguintes sugestões: São Paulo vs Libertad, vamos de casa, São Paulo para vencer. Vélez Sarsfield vs Bolo Bolo, vamos de partida acima de Vélez Sarsfield para marcar 2 gols na partida. Vélez Sarsfield é acima de 1,5 gols. Atlético Nacional vs Bahia, partida acima de 1,5 gols. Peñarol vs Olímpia,
Partida acima também de 1,5 gols. Fluminense versus União Espanhola, vamos de casa. Fluminense para vencer. Cruzeiro versus Palestino, casa. Cruzeiro para vencer. Cerro Largo versus Vitória, partida acima de 1,5 gols. Real Madrid versus Mallorca, vamos de casa. Real Madrid para vencer. Villarreal versus Leganés, vamos de casa. Villarreal para vencer. Groningen versus Ajax, fora. Ajax para vencer. Sigma versus Slavia Praga, fora. Slavia Praga para vencer. Rangers versus Duden, casa. Rangers para vencer.